Fala moçada, tudo na paz, tranquilo? Hoje nós vamos dar início, a uma nova linha do nosso último estudo, da nossa última playlist sociológica. E hoje nós vamos entender as concepções sociológicas de Estado segundo a visão dos clássicos da sociologia. Já tem até um vídeo gravado sobre isso, esse vídeo vai servir bastante para complementar aquele. Vamos entender o conceito de sociedade civil e também vamos entender a concepção sociológica de Estado contemporâneo ou moderno, ou seja, o Estado nos dias de hoje. Então vamos lá. Nessa aula nós temos como objetivo refletir os conceitos de Estado na visão dos pensadores clássicos, o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim, refletir sobre a importância da política e sua atuação na sociedade moderna, analisar a participação da sociedade civil na promoção ou não do Estado e também no uso da cidadania. Essa aula ela será dividida em 4 vídeos, para que não fique tão grande ou tão cansativo. Nessa primeira aula, nós vamos analisar o pensamento de Karl Marx. Karl Marx, em seu materialismo dialético, no seu materialismo histórico, confere primazia explicativa às relações sociais de produção na organização das sociedades humanas. Ele compreende a história da humanidade como a luta de classes. A ideia desse vídeo é entender o conceito de Estado na visão do Karl Marx, não refletir sobre a sociologia dele, sobre o pensamento filosófico que se originou à base da sociologia. Karl Marx ele entende que o Estado é uma divisão entre classes sociais, ou seja, essa divisão que possui interesses contrários, interesses antagônicos entre si. Você tem aí os proprietários dos meios de produção, que seria a burguesia, e o proletariado, que seriam os proprietários, os não proprietários dos meios de produção. Ou seja, aqueles que vendem a sua mão de obra para poder trabalhar. Mão de obra pode ser intelectual, pode ser braçal. Nessa reportagem tirada aqui do Datafolha, pessoal, e divulgado pelo G1, mostra bem isso daí. Você tem aí 1% da população que seria, na visão de Karl Marx, a burguesia. Tá? Esses 1% aqui, viu, pessoal? Que tem um salário mais alto, que tem uma renda mais alta. Você tem 66% da população que ganha até R$ 2.034. Ou seja, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que ganham muito pouco e essas pessoas sobrevivem de salário. Mas o que seria então a burguesia? A burguesia é a classe social dominante no sistema capitalista, mesmo sendo a minoria quantitativa. Ela é formada por aquelas pessoas que detêm os meios de produção, aquelas que controlam a produção, a distribuição e circulação de riquezas, bem como a sua produção, a distribuição e circulação de ideias. São elas que geram emprego, é a burguesia que paga o salário dos trabalhadores e é responsável, inclusive, pela manipulação política dentro do Estado. E a essa manipulação política vem aí o critério de ideologia segundo a visão de Marx. Vem aí o conceito de ideologia. Na visão de Marx, é o véu que encobre a realidade. É uma falsa consciência do mundo, que apresenta como justas as relações sociais que de fato são injustas. Essa dominação social exercida pela classe dominante estende-se para a dominação política. Aí entra aí também o conceito de infraestrutura e superestrutura. Então você tem aí a infraestrutura, que são as relações injustas, capitalistas, é a relação entre o trabalhador, aquele que vende o seu trabalho, e o proprietário dos meios de produção, que seria a burguesia. E a superestrutura seria o quê, pessoal? Seria os políticos, as leis, entendeu? Todo o aparato governamental que gira em torno de manter essa dominação social da forma como ela está. Mas então o que seria o Estado para Marx? É um instrumento de dominação da classe de proprietários dos meios de produção. Simples assim. Então o Estado para Marx seria o quê?
aquele aparelho burocrático que mantém esse aparato de exploração dos trabalhadores. Entendeu? Até coloquei aqui uma citação direta do nosso material, né? Para reforçar seu pensamento, Marx explica que as primeiras formações socioeconômicas da humanidade, nas quais vigoravam as propriedades coletivas dos meios de produção e as relações comunitárias de trabalho, as decisões que chamaríamos de política são de autoria direta da sociedade. Ou seja, não há o poder político institucionalizado no Estado. Aqui o Marx está falando das sociedades primárias, das comunas, né, das tribos indígenas, dos clãs e assim por diante. O Estado aparece na divisão das classes sociais. Este aparece como executor dos interesses sociopolíticos da sociedade. Corresponde efetivamente a mecanismos institucionais de defesa dos interesses da classe dominante. Isso é muito forte na ideia do Marx, né? O Estado ele só serve para defender os interesses de quem é rico, de quem está no poder. Tá? Até mesmo você percebe aí com a classe política sempre defende, ergue a bandeira de determinados grupos econômicos. Tem a bancada ruralista, a bancada empresarial. Então o que é isso? É a ideia de Marx dentro da política. Você tem um grupo político que manipula o Estado para que mantenha esse estilo de dominação. O Estado como ditadura de classe. A expressão ditadura de classe não se refere necessariamente à autoritária concentração de poder em um governante ou à completa inexistência de canais de participação política para segmentos da população, mas sim a uma dominação política de uma classe sobre um conjunto da sociedade. A ditadura de classe seria então, pessoal, aquela dominação política que aliena o povo de certa forma. Para concluir o pensamento de Marx, né, o modo de produção capitalista, quaisquer que sejam as características do poder formal de política, seja democracia, seja monarquia, eleições diretas, plebiscitos, representações e assim por diante, o Estado consiste sempre em uma ditadura da burguesia. Ou seja, a burguesia é quem controla quem está no poder, porque é ela que financia. E no mundo capitalista que nós temos, né, esse controle econômico é quem define quem será eleito. O propósito do Estado é sempre a preservação da exploração econômica praticada pela classe dominante e da sociedade dividida em classes sociais. Bom, aí vem a ideia da revolução proletária, pessoal, que consiste na socialização dos meios de produção, das terras, indústrias, máquinas, ou seja, tudo que é necessário para a manutenção da existência humana. Então, na visão do Marx, todos esses meios de produção precisam ser estatizados, precisam deixar de ser privados e passa a pertencer ao coletivo. A sociedade deixa de ser capitalista e passa para um modo de produção socialista. Então, o socialismo é uma transição para um sistema perfeito. O que seria esse sistema perfeito, né? O comunismo, onde o Estado passa a não ser mais necessário. Tá, pessoal, então, o que seria feito do Estado na visão de Marx? Para Marx, o Estado é um aparelho de antagonismo entre classes sociais, ou seja, é um poder político de classes dominantes. Consequentemente, a inexistência das classes sociais, como uma sociedade plenamente igualitária, né, suprime o Estado, ou seja, o Estado não precisa mais existir. No comunismo concebido por Marx, como uma sociedade dos seres humanos verdadeiramente livre, o poder político iria se realizar na autogestão da vida pública, na autogestão, ou seja, todas as decisões seriam tomadas em conjunto com o povo e para o povo. Contudo, pessoal, isso nunca foi praticado. Na visão de Marx, o comunismo proposto por Marx nunca existiu no mundo. Nunca, da forma como ele colocou. O que existiu foi o socialismo real e ainda existe até hoje. O socialismo real ele foi baseado na ideia de Marx,
mas trata-se de regimes socialistas que foram aplicados em algumas nações pelo mundo, como a ex-União Soviética, Cuba, China, Venezuela, Coreia do Norte, entre outros, né? Ao contrário das ideias de Marx, o Estado socialista ele adquire uma presença burocrática intensa. Entendeu? Ele controla rigidamente a vida social, ele é arbitrário, ele é explorador. Ele persegue as pessoas que são contra esse tipo de regime. Os países socialistas são comumente chamados de comunistas pela população, principalmente pela mídia. Mas é importante a gente frisar essa ideia que, num sentido conceitual, o socialismo real, entendeu? Jamais realizou a transição para o comunismo. Não existe o comunismo da forma como foi teorizado por Marx. Existe um apelido criado pela mídia e por determinados grupos da sociedade. Pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido a visão de Estado para Marx, né? E vamos parando por aqui. Na próxima aula falaremos um pouco sobre o socialismo do Émile Durkheim. Valeu, gente. Fica com Deus e até a próxima.